Olha, para quem trabalha com coaching, com liderança, o termo níveis neurológicos é super familiar. Mas e se aquela busca por alinhamento, que é o jeito que a maioria de nós aprendeu a usar a ferramenta, for só a pontinha do iceberg? Vamos dar uma olhada numa perspectiva muito mais poderosa e prática dessa ideia. Essa aqui é a estrutura que todo mundo conhece, né? Aquela pirâmide com ambiente na base e espiritualidade lá no topo. A lógica parecia simples. Para conseguir mudar alguma coisa, era preciso alinhar todos esses níveis. Se o comportamento não mudava, o problema devia estar em algum nível mais para cima. Faz sentido, certo? Pois é, mas a prática às vezes conta uma história bem diferente. E é aqui que a gente começa a coçar a cabeça. Será que essa busca por um alinhamento perfeito funciona sempre? A experiência em campo mostra que, muitas vezes, as pessoas e as equipes enfrentam os bloqueios que esse modelo, sozinho, não consegue nem explicar, muito menos resolver. Pensa naquela situação super clássica. A pessoa tem valores muito fortes, uma crença firme em algo, tipo ter mais saúde ou ser mais produtiva. Pela lógica do alinhamento, o comportamento deveria vir junto, certo? Mas não vem. A ação simplesmente não acontece. Onde é que esse alinhamento falhou? Ou então, olha esse outro exemplo. A pessoa se enxerga como líder. A identidade está clara, está definida. Mas na hora do vamos ver, falta a capacidade de se comunicar, de delegar, de inspirar de verdade. A identidade existe, mas as habilidades para colocar ela em prática? Cadê? De novo, o tal do alinhamento parece que não fechou a porta. E ainda tem um terceiro cenário bem comum. Alguém que tem uma capacidade técnica incrível, é um verdadeiro especialista na sua área. Só que por algum motivo não consegue de jeito nenhum aplicar essa habilidade no trabalho, no ambiente atual. A capacidade está ali, prontinha, mas o contexto simplesmente bloqueia. Então, a grande sacada é a seguinte: talvez o problema não seja a ferramenta, mas o jeito que a gente olha para ela. E se, em vez de um exercício de alinhamento, a gente passasse a ver os níveis neurológicos como um mapa de recursos? Parece uma mudança sutil no nome, mas, olha, isso transforma completamente o jeito de usar a ferramenta. E essa frase da Arline Davis, nossa, ela resume essa nova perspectiva de um jeito perfeito. Essa é a ideia central que a gente vai explorar. Os níveis não são uma escada rígida que a gente tem que subir e descer para deixar tudo retinho. Pensa neles como diferentes locais num mapa, onde a gente pode encontrar as ferramentas, a força e as respostas que a gente precisa. Mas calma, que a história não acaba aqui. Esse mapa, do jeito que muita gente conhece, está incompleto. Pois é, existe um nível fundamental que fica ali entre a identidade e a espiritualidade, e que, quando a gente ignora, pode simplesmente invalidar todo o resto. Antes mesmo da gente se perguntar quem eu sou ou qual é o meu propósito, tem uma necessidade humana muito mais primitiva que entra em campo, a necessidade de pertencer. A pergunta fundamental que guia muitas, mas muitas das nossas ações é: qual é a minha tribo? Com quem eu ando? E o nome desse nível é a filiação. Ele representa exatamente isso, o pertencimento, o sistema social do qual a gente faz parte. Pode ser a família, a empresa, uma comunidade, um movimento. É o nós que muitas vezes acaba definindo o eu. E é aqui que a coisa fica interessante. A afiliação muda completamente o jogo, porque ela escancara uma verdade. Muitas das nossas escolhas, crenças e comportamentos não são puramente individuais. Na verdade, elas são uma resposta às regras, às expectativas e à cultura do grupo ao qual a gente pertence. Ok, então a gente já entendeu a virada de chave, sair do alinhamento e ir para o mapa de recursos. E adicionamos um ponto crucial nesse mapa, a afiliação. A pergunta de $1 milhão agora é: como a gente navega por esse mapa na prática? A gente navega fazendo perguntas. Cada pergunta é como se fosse uma chave que abre a porta de um nível diferente de recursos. Para acessar o nível do comportamento, a pergunta é bem direta. O que especificamente precisa ser feito? Qual é a ação? Se a ação direta não está rolando, a gente sobe um degrau no mapa. Para acessar os recursos de capacidade, a gente pergunta que habilidade, que competência, se estivesse aqui agora, tornaria essa ação muito mais fácil ou até mesmo possível. E se a capacidade até existe, mas parece que tem alguma coisa travando, a gente pode acessar o nível das crenças. E a pergunta que é poderosa: que crença, que jeito de pensar daria o suporte necessário para essa nova capacidade e para o comportamento que a gente quer? Subindo mais um pouco no mapa, a gente chega na identidade. A pergunta aqui muda de o que fazer para quem ser.
Quem a pessoa se tornaria ao agir desse jeito, com essa capacidade, com essa crença? Isso acessa um recurso gigantesco de autoimagem e de propósito. E agora, a gente usa a chave para o nosso nível recém-descoberto. A pergunta sobre a filiação é: a que sistema tudo isso está servindo? A que grupo maior essa ação, essa identidade, se conecta? Isso pode trazer à tona lealdades e até conflitos ocultos que estão governando o comportamento sem a gente nem perceber. Então fica bem claro, né? O objetivo não é forçar uma linha reta e rígida passando por todos os níveis. O poder de verdade está na flexibilidade de poder visitar qualquer parte do mapa, em qualquer ordem, para encontrar exatamente o recurso que é necessário naquele momento. A essência de toda essa nova abordagem, então, pode ser resumida de novo. Os níveis não são para alinhar, são para acessar recursos. É sobre ter mais opções, ter mais cartas na manga e não sobre seguir uma regra engessada. E só para contextualizar, é importante saber que essa mudança de perspectiva não é uma ideia solta, aleatória. Ela é um dos pilares que sustentam uma abordagem bem maior, conhecida como microcoaching, mostrando como esses conceitos todos se encaixam numa metodologia prática e muito eficaz. Então, fica aqui a reflexão final. Se um desafio não é um problema de alinhamento, mas sim de falta de acesso a um recurso, qual nível do mapa precisa ser visitado agora? A resposta pode estar na próxima pergunta a ser feita.